Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. 2023 será um ano de incerteza mundial e o futebol não foge a esse cenário. Na época passada, o futebol profissional voltou a reforçar o seu peso no PIB, mas da diversificação de receitas à centralização dos direitos televisivos, são muitos os desafios que se colocam aos clubes. Temos connosco Miguel Farinha, é partner e líder de Strategy and Transactions da EY, que elaborou com a Liga Portugal o mais recente anuário do futebol português, referente precisamente à época 2021-2022. Miguel, muito bem-vindo, um bom ano, bem-vindo a este jogo económico, mais um regresso a este programa para falar novamente do anuário da Liga, e é sempre um prazer podemos então refletir sobre os números que marcam o panorama do futebol profissional em Portugal. Estamos a falar de 617 milhões de euros referentes ao impacto do futebol profissional no PIB português, um impacto de 0,29% no produto interno bruto. Pergunto, se calhar também em jeito já de provocação, Miguel, se num país em que se vive tanto o futebol, se era de esperar um peso mais relevante do futebol profissional, precisamente no PIB nacional. Olá, boa tarde, José Carlos. Muito obrigado pelo convite novamente para aqui estar convosco a discutir um pouco do anuário. O anuário esta é a sexta edição que nos apresentamos do anuário do futebol em Portugal, explicando um pouco da parte económica do futebol e o peso do mesmo na economia portuguesa. Eu, sobre a pergunta diretamente sobre se era esperado mais, eu acho que foi um muito bom ano do futebol em Portugal, ou seja, nós aumentámos o peso no PIB para os 617 milhões de euros, o ano passado tinha sido na casa dos 550 milhões, e os anos anteriores também tínhamos sido 494 milhões, ou seja, tentar num processo de crescimento constante. Obviamente temos aqui também o peso de repente passámos a ter público nos estádios, e isso teve aqui um impacto significativo na época passada. Mas temos também aqui uma receita muito importante no futebol português, que tem a ver tudo com todas as compensações pelas provas europeias, ou seja, os prémios de participação das provas europeias. Sim. E esse é um dos grandes motivos de aumento este ano, ou seja, quando olhamos para o peso do futebol português, os 607 milhões são o impacto no PIB direto. Em termos de receitas totais, o futebol português fatura no último ano cerca de 917 milhões de euros. E há aqui dois aumentos muito significativos. Por um lado, provas europeias, cerca de 80 milhões de euros a mais do ano anterior. As provas europeias trouxeram para Portugal no ano passado cerca de 180 milhões de euros, tinham sido 100 milhões no anterior. E aqui, às vezes podemos pensar que é um bocadinho, não diria quase aleatório, mas acaba a ser um one shot, porque de repente, o ano passado tivemos dois clubes portugueses a passar a fase de grupos, e temos o Benfica a ir aos quartos de final da Liga dos Campeões, e isso teve um acréscimo de receitas muito significativo. No ano anterior tínhamos tido apenas um clube a passar a fase de grupos. E por outro lado, temos cerca de 40 milhões de euros a mais só em receitas de bilheteira. Bilheteira é tudo o que é associado ao match day. Certo. Também no ano anterior não tínhamos tido receita público nos estádios e tínhamos tido uma quebra muito significativa. E são os dois principais vetores do aumento que verificamos nestas rubricas. E falou aí, precisamente, Miguel, falou aí da receita de bilheteira, e esse é de facto um número muito interessante, também tendo em conta que houve um regresso aos estádios e provavelmente até houve um regresso mais rápido do público aos estádios do que aquilo que se poderia esperar, tendo em conta todo o cenário de incerteza pandémica em que vivemos durante praticamente 2 anos, mas pergunto se de que forma é que os clubes podem maximizar isto para o futuro, naturalmente, como é que os clubes podem maximizar essa receita para que a mesma seja exponenciada, tendo em conta tudo o que é o aproveitamento de receitas do dia do jogo. Os clubes estão sensibilizados para a possibilidade de rentabilizar essa receita? Eu acho que os clubes, primeiro, voltaram de repente a ter essas receitas que estavam perdidas. Durante 2 anos, de repente, perdemos completamente as receitas. E houve a necessidade de repensar como é que íamos trazer o público aos estádios. Acho que esse aspecto, como o José Carlos disse, foi o regresso muito rápido. Rapidamente notámos que voltou a haver público, os estádios voltaram a estar cheios, sem haver grandes receios pandémicos na altura, e essa parte foi muito boa. Os clubes voltaram, de repente, a vender camisolas, a ter todo o merchandising associado, todo o comércio que é feito à volta do futebol. Isso voltou rapidamente aos estádios. Agora, eu acho que há aqui um tema muito relevante neste aspecto, que é o investimento em infraestruturas. Nós temos em Portugal infraestruturas, os mais recentes e os melhores estádios portugueses são todos do Euro 2004.
por exemplo, recentemente o Benfica está a fazer remodelações no seu estádio, na parte de som, na parte de imagem, por aí fora, mas eu acho que há uma necessidade de renovar infraestruturas. E se tirarmos aqui os principais 4 ou 5 clubes portugueses que têm estádios relativamente modernos, a maior parte dos estádios portugueses não são estádios modernos, não são estádios ainda, eu quase diria, user-friendly, para levar uma família, para estar a ver um jogo no inverno sem ser à chuva ou em bancadas de cimento. Ou seja, ainda há um trabalho de infraestruturas que deve e pode ser feito. E acho que a Liga tem estado muito atenta a isso e a pôr também esse peso em cima dos clubes, mas também, por outro lado, a procura de receitas adicionais para isso. E já agora deixo aqui um remarque adicional, que falávamos há pouco tempo sobre isso. Hoje em dia, há uma das receitas dos clubes de futebol tem a ver com as apostas online. As apostas online, receitas são distribuídas por uma parte para a Liga, outra parte para a Federação, sendo que existe uma parte muito pequena ainda para a Liga, face ao que vai neste momento para a Federação. E faria todo o sentido, e atende sempre por medida legislativa, repensar como é que parte dessas receitas poderiam ir para os clubes, mas direcionadas especificamente para a remodelação de infraestruturas, porque acho que esse é um ponto muito relevante para se conseguir vender tudo o resto associado à presença no jogo de futebol. Muito bem, essa é uma deixa excelente para poder introduzir então os nossos comentadores, Nuno Vinho e Jorge Faria de Sousa. Nuno, começo precisamente por ti. O Miguel fala aqui da necessidade de que haja um redirecionamento da receita relativamente às apostas desportivas da Federação diretamente para os clubes, para que os clubes possam então fazer este investimento nas infraestruturas, que é absolutamente essencial para poder ter mais gente nos estádios, melhores condições, poder equacionar, levar as famílias, como sugeriu o Miguel. De facto, existe aqui esta necessidade de redirecionar verbas para um aspecto que é absolutamente fulcral naquilo que é a recepção dos adeptos nas suas instalações. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Miguel Farinha, agradecer-lhe a presença, já agora, é um prazer. Eu confesso que tenho aqui alguma dúvida em relação a se os clubes de facto iriam fazer isso, se tivessem de repente acesso a essas receitas vindas das apostas desportivas, e ponho esta questão, não sei se no trabalho foi abordada essa dinâmica ou se foi estudado isso. Por exemplo, um clube que tenha, por exemplo, 60% ou 70% da sua ocupação média nos jogos em casa, como é que poderia beneficiar, ou seja, até onde é que poderia ir essa percentagem de ocupação pelo facto de ter melhores cadeiras mais confortáveis, porque na verdade, nós vemos os clubes que já têm estádios razoavelmente compostos. Até que ponto é que essas obras de melhoramento, não é? essa atualização daquilo que é os lugares sentados, em que medida é que poderia beneficiar ainda mais as receitas de bilheteira? É por causa disso e por causa dessa questão em concreto que as pessoas não estão a ir aos estádios, ou pelo contrário, por outras razões que nós temos até de forma algo tristemente falado aqui neste fórum, se, por exemplo, tem a ver com questões de segurança, das pessoas não se sentirem completamente seguras a ir a um jogo de futebol para assistir com a sua família e com miúdos pequenos. Eu não sei se isso foi estudado no estudo, se foi analisado no vosso trabalho, mas de facto tenho alguma dúvida sobre se os clubes de repente beneficiados com mais uma percentagem de receitas das apostas desportivas, se iriam de facto redirecioná-las para isso, ou se iriam tentar, em primeira análise, melhorar os seus plantéis ou fazer mais do que aquilo que têm feito atualmente. Não deixava um bocado mais a pergunta do que dava a resposta, Miguel. Nuno, nós não fizemos a análise dessa perspectiva. Acho que há aqui um ponto que é muito importante, que é esse direcionamento do dinheiro. Eu acho que, havendo essa nova repartição, teria de ser obrigatoriamente definida a alocação do mesmo. Ou seja, claro, assim como falava, é a iniciativa legislativa que obrigasse essa alocação. E depois é preciso pensarmos que quando falamos no total do espetáculo nas bancadas, a ocupação média dos estádios em Portugal, da Primeira Liga, foram 34%. Do quinto clube, quinto em termos de maior ocupação, para baixo, são todos abaixo de 50%. Nós tivemos o Futebol Clube do Porto com 62%, normal, no ano que é campeão há sempre muito mais afluência, um Benfica e Sporting em caso dos 50%, temos ali dois clubes pequenos com boas ocupações, o Famalicão nos 62% e o Vizela nos 50%, e a partir daí para baixo estamos a falar sempre de 30%, 35%, 30%, 25%, ou seja, há um trabalho necessário, e aqui às vezes nós chamamos um bocadinho o clube da terra, e é preciso que os clubes façam um trabalho de marketing interno das suas localidades, chamar mais gente para os clubes e mais gente aos estádios, e isso não é feito neste momento, e eu acho que é importante ser feito também. Mas aí voltamos a outro ponto, quanto mais confortável for um estádio, muito mais agradável é trazer público a esse estádio. E hoje em dia os estádios não são de todo confortáveis.
No verão estamos Sim. ao sol com demasiado calor em si muitas vezes, e no inverno há chuva e ao frio também, que não é agradável. É que vamos estar aqui nesse que é importante esse trabalho. Mas haverá alguma dificuldade daquilo que é uma política de preços nesses clubes mais digamos que têm uma ocupação mais baixa? Haverá alguma dificuldade em conseguir chegar a um preço que o público da terra, digamos assim, consiga pagar? Porque, obviamente, há custos que estão associados a isto, que são altos para toda a gente, para todos os clubes de futebol, custos com eletricidade, com segurança, com organização, com a abertura do recinto, com o próprio tratamento dos relevados, etc. Obviamente tudo isso deve estar calculado, mas será que está bem calculado para o público a que se dirige? Não temos essa informação detalhada, eu não tenho informação suficiente para comentar dessa forma. Agora, o que temos muitas vezes é que, se nós excluirmos as visitas dos 3 chamados grandes do futebol português, exato, os bilhetes de futebol até são por preços bastante aceitáveis para os restantes jogos. Agora, o que eu acho que não existe, e aí parece-me que não existe mesmo, é um trabalho de marketing forte nas localidades, nas terras, de chamar as pessoas para o futebol. Eu acho que esse trabalho não é feito, e basta pensar em qualquer terra mais pequena em que conseguem ter o estádio cheio uma vez por ano, escolhendo os 3 grandes, no final da época, quando estão ou a subir divisão ou a descer divisão, e aí sim consegue, de repente, toda a gente da terra vai ver aquele jogo. Do resto do ano ninguém vai lá ver os jogos. Estão lá aquelas 1000 pessoas, 2000 pessoas normais para ver os jogos. Isso não é suficiente de todo. É preciso chamar essa malta mais nova. E principalmente porque olhamos para a idade etária de quem lá está e por norma são pessoas bastante mais velhas. Então, também não vemos os jovens a ir a esses eventos hoje em dia. Também é outro tema. Novamente eu chamo a atenção do tal marketing de chamar pessoas para os estádios. Jorge, não sei se querias comentar algum aspecto desta temática que temos estado aqui a discutir, mas gostaria de abrir uma outra frente de conversa contigo e também para o nosso painel, que tem a ver com as vendas de passos futebolísticos, que é naturalmente fundamental, que são fundamentais nas receitas dos clubes e também as receitas da Champions, e o Miguel já falou desse aspecto, são de facto receitas absolutamente fundamentais e que estão ligadas umas às outras, tendo em conta que a prestação, muitas vezes na Liga dos Campeões, preconiza depois na próxima janela de transferências um maior encaixe com as vendas de jogadores. Pergunto se, tendo em conta que Portugal poderá estar aqui numa posição muito perigosa ao nível daquilo que é o ranking da UEFA, sobretudo com a ameaça da Holanda, dos Países Baixos, como é que podem os clubes portugueses manter aqui estas receitas bem vivas? Bem, antes de mais cumprimentar o Miguel e saudar pela sua presença. Eu acho que é fundamental, como sabemos, essas receitas da Liga dos Campeões, é fundamental ter 3 equipas na Liga dos Campeões, é importantíssimo que clubes, como não aconteceu este ano com o Vitória Sport Clube e com o Gil Vicente, que possam chegar na Conference League o mais longe possível e que possam amealhar pontos. Também o Braga este ano não conseguiu seguir em frente na fase de grupos da Liga Europa, caindo para a Conference League, e portanto poderá ainda amealhar os pontos na Conference League, diria no terceiro escalão do futebol, mas claramente são montras importantes, seja para os clubes grandes, para os 3 grandes, estar na Champions obviamente é a grande montra do futebol europeu, leva à valorização de ativos, além obviamente das receitas que o Miguel falava aqui, e desde logo este ano vamos ter também 2 clubes nos oitavos de final e portanto vai representar também uma grande fonte de receita do futebol português. A outra grande receita acaba por ser via transferências, e se a memória não me falha do estudo, fica acima dos 300 milhões de euros, e portanto é muito significativo para a realidade e para com a dimensão da portuguesa, sobretudo obviamente se deve às transações dos 3 grandes. O Sporting fica assim este ano, no final da última temporada, ficou acima dos 100 milhões, o próprio Benfica acima dos 100 milhões, o Porto também, com as vendas de Vitinho e Fábio Vieira, ficou muito próximo dos 100 milhões de euros, e portanto, claramente um forte contributo dos 3 grandes. Voltando só um bocadinho a cassete atrás, relativamente ao público nos estádios e aos custos que os clubes têm, parece-me logicamente num ano de absoluta incerteza, com previsão de inflação para 2023, e já o tinha dito aqui quando abordámos este tema do que fatura o futebol português. A verdade é que para os clubes a fatura energética tem sido extremamente pesada, e portanto isso vai ser
um dado relevante para o próximo ano e sobretudo para esta época 22-23, e além disso, num ano com a recessão e com o aumento do custo de vida, acho que será um desafio ainda maior, acompanhando aquilo que dizia o Miguel, acho que vai ser um desafio ainda maior para os clubes, sobretudo aqueles de menor dimensão, conseguirem lutar os seus estádios. Nuno, de facto temos aqui um tremendo desafio, isto já olhando para 2023, sabemos que vai ser um ano de absoluta incerteza, com a única certeza a ser uma muito provável recessão a nível global. Como é que podem os clubes conseguir, pelo menos não vão escapar a isto naturalmente, mas como é que poderão amenizar um bocadinho todo este impacto que vão sofrer naturalmente? Eu acho que tem que fazer qualquer coisa relativamente à sua própria oferta. Como o Miguel dizia bem, tem que ser feito um trabalho de algum marketing, de algumas propostas agregadas, ou seja, fazer pacotes de bilhetes, juntamente com as modalidades, juntamente com outras atividades que o clube possa fazer, no sentido de baixar coletivamente um conjunto de 3, 4 bilhetes ou 4 entradas para eventos desportivos diferentes em que o clube participe. Enfim, há formas criativas de se fazer isto. É claro que os clubes maiores, como dizia bem o Jorge, também têm bilhetes de temporada, camarotes, ou lugares reservados, aqueles boxes, etc. Sim, mas isso Sim. veremos como é que vai ser para o ano. As desta época, 22-23, já teriam sido todos vendidos, esses bilhetes de época. A verdade é que para o ano não sabemos se vão atingir os mesmos números. Ouça, na verdade os clubes de futebol têm um produto. O produto é o futebol, é o espetáculo, é como se fosse um produto cultural, só que se repete com protagonistas diferentes a cada semana, digamos assim. Portanto, com atores diferentes a cada semana. E, portanto, estão capazes de estar muito mais perto, em termos de oferta, daquilo que é um pacote do supermercado, em que tem que fazer algumas campanhas muito direcionadas para determinados produtos em certas semanas, em certos meses, em certas épocas do ano. Tem que fazer coisas que está muito mais próximo disto do que está um espetáculo cultural do Filipe Lafera no Coliseu. Portanto, diria eu, tem que fazer coisas mais criativas, tem que se reinventar. E sim, apesar da primeira tentação de uma empresa em momentos de crise, em momentos de recessão, ser cortar naquilo que é o trabalho de publicidade, o trabalho de comunicação e às vezes o trabalho de marketing, às vezes é apostando nisto que se consegue, em períodos de recuperação, se consegue rentabilizar aquilo que é o produto que um clube de futebol tem. E esse produto são jogos de futebol profissionais de qualidade, com as suas equipas a funcionar a máximo nível. Portanto, se o conseguirem fazer, têm um futuro. Se não conseguirem fazer, estão dependentes de ajudas, estão dependentes de subsídios, estão dependentes de outro tipo de ações que lhes são externas e, portanto, não controlam tão bem. Miguel, e é precisamente esta visão para 2023 que lhe pedia, também à boleia daquilo que o Jorge falou e que o Nuno Vinha também levantou, esta necessidade de alguma criatividade por parte dos clubes para manterem ou maximizarem mesmo as receitas, mas gostaria de introduzir, e já estamos quase no final da segunda parte do nosso programa, mas gostaria de introduzir aqui o fator que vem sempre à baila quando se fala da diversificação de receitas. A questão dos naming rights, que até agora tem sido quase um tabu, os naming rights, sobretudo, naturalmente, estamos aqui a falar dos recintos desportivos, tem sido quase um tabu à volta dos clubes portugueses relativamente a esta verba. Será em 2023 que os clubes poderão olhar para esta possibilidade de garantir esta receita, ou não é muito avisado estar à procura de rentabilizar estes naming rights numa altura em que se calhar as marcas sabem que os clubes estão um bocadinho mais vulneráveis? Acho que temos esse tema em cima da mesa imediatamente. Ou seja, quando nós pensamos na diversificação de receitas, essa é uma das grandes receitas que neste momento ainda não está maximizada no futebol em Portugal. Não temos estádios vendidos com nomes ainda, não há uma série de naming rights que ainda podem ser comercializados e não o foram, e eu acredito que não o foram, não tenho informação privilegiada sobre isso, principalmente porque não existiram propostas que fossem do agrado dos clubes. Eu diria que se isso não acontecer nessa altura, numa fase provavelmente mais complicada economicamente, mais difícil será ter essas receitas. Agora, também por outro lado, quanto mais aflitos os clubes estiverem, mais facilmente vão à procura de outras receitas, aceitando se calhar coisas que há uns tempos atrás não aceitavam. Mas acho que esse é um dos temas, mas se pensarmos em outro tipo de receitas, os clubes têm de pensar cada vez mais nas receitas nas áreas de ativos intangíveis, os NFTs, os tokens, são exemplos claros. O tema das apostas que eu referi é outro tema evidente que é preciso repensar, ou seja, ainda existem aqui vários pontos de receitas no futebol português que não estão a ser explorados devidamente.
A Liga lançou recentemente um tender para vender os seus ativos digitais e para ter alguém que faça a gestão dos ativos digitais. Esse é um tema que em muitos campeonatos europeus começa a ter impacto significativo nas receitas dos clubes. Em Portugal ainda não tem, acho que vamos todos caminhar nesse sentido de conseguirmos ter isso, mas ainda vai demorar algum tempo. Eu acho que o tema dos naming rights, tenho dúvidas se seja o momento ideal para ir por aí, mas eu diria que é quase a mesma coisa que o tema da centralização. Quando se pensa em centralização, todas as notícias hoje em dia vamos vender por menos do que se vendeu há 5, 6, 7 anos atrás, quando houve ali um boom de repente e uma concorrência acrescida pela centralização. Acho que há aqui uma questão que não se pode olhar apenas e só para a questão conjuntural do momento, é preciso pensar mais numa questão estrutural, como é que vamos fazer este processo crescer. E acho que esse tema das receitas do futebol também passa pelo tema da centralização, que acho que é um tema muito importante, principalmente no sentido de termos uma melhor repartição de receitas e conseguimos trazer mais receitas para os clubes mais pequenos. E só isso é que vamos conseguir também aumentar a competitividade. Ainda hoje em dia, e já se fala disso há 4 ou 5 anos, a disparidade de receitas dos clubes portugueses das receitas televisivas é enorme. O futebol em Portugal, as receitas de televisão valem cerca de 180 milhões de euros. E eu diria que 70 e tal por cento das mesmas estão focados em 3 clubes. Nós temos rácios entre o que recebem os maiores clubes e os clubes de meio da tabela na casa dos 14 vezes. Na maior parte da Europa, estes valores estão na casa dos 2, 3, 3,5, 4 vezes. Por isso, é preciso também lutar com esta disparidade de critérios. Não estamos a falar aqui em diminuir dos maiores, mas sim, claramente, o que se conseguir mais num processo de centralização, porque há mais valor aí para obter, fazer uma melhor distribuição pelos mais pequenos. E um tema que é muito fácil de perceber no tema de centralização, onde há claramente mais valor, é na componente internacional. Ou seja, hoje em dia... explorar, não é? Está totalmente por explorar. Hoje em dia, alguns clubes vendem alguns jogos para o mercado internacional, mas são alguns clubes, alguns jogos, e sem um grande interesse. Se conseguimos ser um campeonato que venda isso de uma vez só, claramente há valor ali por aportar, neste momento não está a ser explorado e precisa de ser explorado melhor. Muito bem. Miguel Farinha, muito obrigado por mais esta presença no Jogo Económico. Naturalmente há aqui muitos temas que poderemos trazer ao Jogo Económico individualmente, explorando com mais profundidade cada um deles. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. E passamos agora para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. É já a seguir.